Olá, meus queridos, professor Marcelo Freire, estou aqui com Olavo Bilac, o príncipe dos poetas brasileiros, parnasianos, não, calma. O apelido dele, ele tinha um apelido de poeta cívico também, mas o apelido dele mesmo era o príncipe dos poetas brasileiros. Ele ganhou esse apelido num concurso da revista Fonfon. Você conhece a revista Fonfon ou não conhece? Fonfon, que é da buzina, um negócio moderníssimo de um trem chamado automóvel, que era o grande lance tecnológico do início do século. A revista Fonfon era uma revista de 1913. Olavo Bilac virou o século, o Raimundo Corrêa também, Alberto de Oliveira também, o Machado de Assis. Ele era parceiro do Machado de Assis, amigo. Também fez parte do grupo que fundou a Academia Brasileira de Letras, dessa mesma patota. Então, o príncipe dos poetas brasileiros. Porque o príncipe dos poetas era o Alberto de Oliveira, hein? O outro dos três aí, dois são autores de obras do Paz, o Raimundo Corrêa e o Olavo Bilac. Olavo Bilac é o autor do Hino à Bandeira. Ele era o garoto propaganda do governo na virada do século, na Primeira República, para o serviço militar obrigatório. Não sei se seu pai, sua mãe ou alguém da sua família é militar do Exército. Pode perguntar para ele, tem muitos quartéis no Brasil que tem um busto do Olavo Bilac, ele rodou o Brasil. Ele era um ídolo da juventude, um ídolo. Eu falei lá na outra aula do Raimundo Corrêa, eu falei muitas coisas de parnasianismo lá e vou falar outras aqui, tá bom? Então você tem que complementar, tanto faz qual que você está vendo primeiro, mas complemente as características de parnasianismo. Então, dentro da lógica do parnasianismo, que eu falei lá que eles fizeram muito sucesso, Olavo Bilac foi o que mais fez sucesso. A garotada se amarrava aí nele, encontrava ele na rua, no Rio, e declamava os poemas dele na rua e tal. Então, tem gente, inclusive, que acha até hoje que quem inventou o serviço militar obrigatório foi ele. Do tanto que colou a imagem dele, divulgador disso, né? O governo não contrata para isso. E hoje nós vamos falar do Profissão de Fé dele e mais um pouquinho de características do parnasianismo para você juntá-las. O poema dele é um poema longo, eu separei alguns trechos aqui para nós, para discussão. É como se o poema fosse dividido em duas... Assim, ele não é dividido em duas partes, tá? Se eu devia te perguntar isso, está errado. É só porque pelo lance do encaminhamento que ele vai dando ao longo de todo o poema aí, é como se ele pudesse ser dividido em duas ou mesmo em três. Eu vou te sugerir aqui 3 trechos, né? Pega o poema, esteja com ele em mãos aí. A primeira coisa que eu quero te chamar a atenção é para a epígrafe. Epígrafe são esses versos que vêm antes do texto. E a epígrafe aqui do Victor Hugo, uma figura de referência na Europa, e que nesse poema ele fala que o poeta é um cinzelê e o cinzelê é o poeta. Cinzelê seria um cinzelador. Cinzelador é o cara do cinzel, um instrumentinho ali de esculpir, de talhar madeira, pedra. Então, um esculpidor, assim, a palavra para nós aqui em português, um escultorzinho ali, né? Então, o poeta é o cara que está trabalhando a forma, e o cara que trabalha a forma é um poeta. Já é o primeiro princípio do parnasiano de uma desconexão assim, com a lógica da realidade, dos elementos sociais, né? Da vida ali, e estar focado na arte dentro do princípio grego, da arte pela beleza. Daí o nome parnasiano. Daí o nome parnasianismo. Então a arte não é uma expressão da individualidade, como os românticos pensam. A arte não é para fazer uma crítica social, como os realistas e naturalistas pensam. Então, ainda que os parnasianos sejam, né, da turma do realismo e do naturalismo, contemporâneos e também opostos ao romantismo, eles estão em outra abordagem, né? Essa abordagem do princípio da arte pela arte. Então é a arte pelos valores da arte, pelas regras da arte. A arte apenas pela manifestação do objeto de arte dentro de um padrão. Presta atenção na palavra padrão, forma, o rigor para se manter
dentro de tudo isso. Que esse é o lance dos parnasianos. E parnasianismo vem da palavra parnaso. Assim como no ano passado você teve arcadismo, que vem de Arcádia, aqui você tem o Parnaso. O Monte Parnaso, ele existe. Arcádia é uma região mitológica, tá? Da Grécia Antiga. O Monte Parnaso tem a ver com a mitologia, mas ele existe. Podemos ir lá na Grécia, ver aí quanto é que fica. A gente podia rachar, chama todo mundo aí, a gente pega uma promoção, né, dessas agências de viagens e imagina, chama o papai e mamãe aí, vamos a família toda. Fechar um avião aí, 40 pessoas, indo lá visitar o Monte Parnaso. E quando nós formos lá, porque é para isso que a gente estuda, né, gente? Para termos uma vida plena, próspera, para realizarmos sonhos, vontades, fazermos o que gostamos. Isso aqui não pode ser só para uma prova, isso aqui é para a vida, uma formação para a vida, né? E vamos prosperar, amém? Receba aí, ó, essa graça, ó. Eu estou aqui pronto para receber essa graça, você também. Então vamos viajar e nós vamos lá para o Monte Parnaso. No Monte Parnaso, deixa eu mudar a cor aqui para fazer o templo do... Agora eu quero ver, não vale consultar, hein? Deus está vendo. O Monte Parnaso é o monte do templo de qual Deus? E aí? Na verdade, ele vai servir para duas referências, a desse Deus e de outras figuras. O Monte Parnaso é a morada do deus Apolo. Apolo é o deus da beleza, de muitas coisas, mas o Apolo é o deus da beleza e é o deus ligado aos poetas pela forma da obra de arte. E viviam com Apolo no Monte Parnaso, que nós vamos visitar lá, as musas. Musas não são como hoje, tá, gente? Que são uma denominação para mulheres dentro de um padrão de beleza. Presta atenção na palavra padrão, é ela que vai cair na prova, é ela que eu vou ficar repetindo aqui. E cada época com a sua musa. Se os seus pais, ou seus avós, seus tios forem, não é, mais eruditos e como eu estiverem há mais tempo no planeta, eles vão se lembrar dos famosos concursos. Hoje ainda tem, tá, gente? Mas não é nem de longe o que era antes. Parava o Brasil, parava o mundo. Concurso de Miss. Então, quando você tinha nos concursos de Misses ali, década de 50, década de 60, o desfile das mulheres, as musas, então, estavam dentro de um determinado padrão. Pergunte aí para o seu pai, para sua mãe, se forem, né, figuras mais clássicas como eu. Velhos não, né, gente? Que isso? O velho é aquilo que é arcaico, já está em desuso, já está caduco. Nós não, eu não sou velho, eu sou clássico aqui, ó, heavy metal. Então, temos, na época da Marta Rocha, os desfiles definidos para ver quem seria a mulher vencedora por metragem de medidas do corpo. Perdeu por tantos centímetros, né, de cintura, de pulso, de quadril. Então, cada época com suas musas, hoje no uso dessa palavra. O que seria a musa da década de 80, da década de 70, hoje dos anos aí 20, do século 21. Mas aqui a musa é diferente. Ela também está ligada a um padrão. Mas é outra onda. As musas, elas seriam como se fossem interlocutoras entre os poetas e os deuses. Seres intermediários que, por elas, é que os poetas, ao as invocarem, trariam dos deuses a inspiração para os poetas. É por isso que quando você pega a Ilíada, a Odisseia do Homero, esses poemas começam com uma invocação às musas. Então, elas trazem um padrão. Você já entendeu que tem que prestar atenção nessa palavra, né? Um padrão a ser adotado na obra de arte. Então a arte pela arte é a arte ligada a padrões. O poema se faz
desse jeito e não faz de outro, é com essas regras, é assim que faz um vaso de cerâmica, é assim que faz uma escultura, é assim que faz um templo. Então seguem-se padrões estabelecidos, né? Os românticos vêm para quebrar esses padrões frente ao neoclassicismo. Neoclássico, ao novo clássico. Os parnasianos se opõem aos românticos, então eles estão querendo trazer de volta essas referências aí. Tudo bem? Então, quando o Victor Hugo faz essa referência, tem um outro poeta chamado Théophile Gautier, que ele também vai servir de inspiração para o Olavo Bilac. Olavo Bilac lança, em 1885, o seu primeiro livro, e esse é o primeiro poema do primeiro livro, então é tipo um manifesto assim, de intenções da poesia parnasiana, tá? Beleza? Padrão, né? Não preciso repetir. Aí, vamos aqui a esse trecho, logo no começo do poema. Olha o que o nosso Olavo Bilac fala. Aí, daqui uma informação lá para o poema do Raimundo Correia, O Mal Secreto. O Mal Secreto é um poema que é decassílabo, o padrão dele lá, né? Tem um esqueminha de rimas e tal. Se pudesse o espírito que chora ver através da máscara da face, quanta gente que ri agora, talvez em vez de nos causasse. Então lá o esquema é AB, AB, rimas alternadas, né? Aqui também, né? Nesse esquema, ó, A, B, B, estão alternadas, mas aqui a métrica é diferente, tá? Para você ficar atento, se cair na prova. Marcelo, cai esse negócio de versificação na prova? De vez em quando, mas quando cai, pô, você não pode perder esse item, porque é só... Você não tem nem que saber. Você teria que saber se fossem textos que você não soubesse antes que poderiam cair, mas a gente tem a lista. Então, se eu estou te falando que os sonetos dessa nossa etapa do Pais 2 são decassílabos, cara, você decorou isso, né? Aqui não é soneto, beleza? Esse poema aí não são versos decassílabos. Vem comigo. Não quero Zeus Capitolino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ficou meio embolado ainda, mas deu. Deu. Né? É porque... Tá. Entendi aqui, ó. Por que eu tô achando que tá embolado? É porque isso aqui... Vamos ver se eu consigo apagar certinho o A, B, 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 ó. Porque agora... Deixa eu fazer de outra cor. Então, A, B, agora sim, ó. A, B. Então, os versos em termos de sistema de rimas são rimas alternadas. Lembra? Se fosse A, B, B, A, interpoladas, porque elas estão nos polos. E se fosse A, A, B, B, emparelhadas, porque elas vêm em pares. Aqui são alternadas, porque está alternando A, B, A, B, A, B. Tudo bem? Rima, né, gente? Capitolino com divino, belo com camartelo. Agora dá para ver, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, 8 sílabas poéticas versus... O talhar no mármore divino vai dar a mesma coisa. 8, ó. Talhar no mármore divino. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Marcelo, você não está contando a última, né? Não, a gente nunca conta a última. Se for tônica, conta, né? Minha terra tem palmeiras. Aí não conta a última. Proparoxítono. Onde canto sabia. Aí eu conto, porque é oxítono. Mas o mais comum no português de Portugal sempre foi a paroxítono, né? Porque quando você volta lá no latim, o latim também tem a tendência da paroxítono, tá? Marcelo é cultura também. Você está pensando que lá na aula de Mal Secreto, se você já viu, você prestou atenção lá no lance das máscaras, né? Se você ainda não viu, spoiler. Fique muito atento quando chegar na parte das máscaras. E aí, cadê aqui o nosso vermelho? E aí, já tá.
Como é o nome desse tipo de verso aqui? 8. Octa, né? Octassílabos. Marcelo, mas você pulou ali, né? O Hercúleo e Belo. Hercúleo e Belo. 1, 2, 3, 4. Belo. Com o martelo. Com o Caramba. Por isso que não é bom fazer apertadinho aqui, porque... Pronto. Com... Vermelho. Martelo. Aí a gente não conta nem esse, né? 4 sílabas poéticas. Então ele segue um padrão que ele cria. 8, 4, 8, 8, 4, 8, 4, 8, 4, 8, 4, né? Metade, metade. Então ele estabelece um padrão, a valorização da forma aí, né? Nesse caso, e aí? 4. Tetra, né? Beleza? Então, você está reparando que eu estou o tempo todo falando é ótimo, né? Falando a palavra padrão. Então, quando a gente pensa em forma, em padrão dos parnasianos, significa que eles estabelecem isso com rigidez e vão seguir isso, e isso vai ser mais valorizado do que o conteúdo. A forma para o parnasiano é muito mais importante do que o conteúdo. Por isso que esse cara, né, tá numa postura distanciada da realidade ali, produzindo a obra dele. Ele vai falar isso no poema, tá? Então, quando ele começa dizendo, não quero Zeus, Capitolino, Hercúleo e Belo talhar no mármore divino como camartelo, vamos seguir o raciocínio. Ele não, camartelo seria um martelinho para fazer escultura, mas um martelinho mais simples, mais rude. Ele não quer fazer uma escultura magnífica e maravilhosa como essa com um instrumentinho qualquer, né? Pega o mármore, material maravilhoso, pega lá os Zeus, o Deus máximo. Não, ele não quer fazer uma coisa grandiosa com um instrumento ruim. Que outro, não eu, a pedra corte para brutal, erguer de Atena ativo porte descomunal. Então, Atene, Atena, referência aos deuses. Então, que outro faça de qualquer jeito essa escultura, eu não. Porque mais que esse vulto extraordinário que assombra a vista, os Zeus, seduz-me um leve relicário de fino artista. Relicário. Não sei se sua mãe, sua avó, sua tia aí você tem um relicário lá da igreja, né, que guarda as relíquias, mas esse relicário aqui é como se fosse um porta-joias, uma coisinha mais fina, mais, né, sutil ali. Invejo ourives quando escrevo, imito o amor com que ele em ouro alto relevo faz uma flor. Aqui está o tchan. É aqui, ó. Olha o que eu fiz aqui. Passei. É aqui, ó. O tchan tá aqui. É essa estrofe. Passa o marca-texto aí. Ele, o poeta, quer se igualar ao ourives. O que é o ourives? O cara que faz joias. Entendem? Então, meu trabalho é tipo um de escultor, achando aqui a forma para esse diamantezinho, achando a forma para o mármore, achando a forma para madeira, limando. Imita o amor com que ele em ouro alto relevo faz de uma flor. Então vejam que aqui nesse poema, que é um poema metalinguístico, o que é a metalinguagem? Lembra? Função da linguagem.
Metalinguagem é quando você prioriza no sistema de comunicação o próprio código, a própria linguagem. Então aqui ele está usando a linguagem poética para explicar a linguagem poética, né? Como ele se vê como poeta. Tá bom? Imito e pois nem de Carrara pedra firo, o alvo cristal, a pedra rara, o ônix prefiro. Então, ele imita o escultor e ele nem está preocupado em usar o que seria o elemento mais nobre, que é o mármore de Carrara. Não sei se vocês moram em casa aí, ou conhecem gente que mora em casa que tem mármore de Carrara. É mármore de Carrara que fala, tá, gente? Não é mármore de Carrara, não. Se tem, é caríssimo, caríssimo. Ele prefere um mármore mais raro e não tão caro. E ônix também é pedra preciosa, né? Por isso corre por servir-me sobre o papel a pena, como em prata firme corre o cinzel. Pegou a visão? Pegou ou não pegou? Pega a visão aqui, ó. Poeta usa o quê? Presta atenção. O poeta usa a pena, né? O equivalente do passado a o lápis, a caneta. Aqui já é minha canetinha do tablet, né? Então, o poeta usa a pena sobre o papel, beleza? Aí vem o escultor, o cinzelê lá do Vitor Hugo. O escultor usa o quê? O cinzel. Cinzelê. Eu sempre esqueço de ficar olhando para cá. Você já deve ter reparado nessa loucura, né? Eu olho para a câmera, eu olho para a tela, eu olho para o tablet, eu olho, porque é isso, né? Eu já mostrei para vocês aqui, ó, olha lá. Aqui, uma telona enorme. E aí não tem jeito, eu gosto de olhar para ela. Aqui é o computador, é onde eu faço toda a parte de troca de... Por exemplo, olha aqui, ó. Olha lá. Aí, ó. Tá vendo? Ó, olha a loucura. Então, sou eu aqui fazendo todas essas trocas, né? E aqui, onde eu escrevo. Peraí. Olha lá. Então, é por isso que tem hora que eu olho. Não sei, se você tiver um pouco de labirintite e tal, toma um remédio antes da minha aula, tá? Por isso que eu olho para cá, olho para cá, olho para cá e olho para lá, né? Então, cinzel. Né? E esse cara usa o cinzel aqui, ó, na prata. Entende? Então ele busca uma lógica de equivalência aqui no poema dele. Tudo isso para te dizer que no final das contas o parnasianismo está valorizando muito mais a forma, a obra de arte, bem feitinha, certinha, ao invés do que ele está expressando de sentimentos e emoções, tá bom? Daí ser também uma posição muito firme ao romantismo. Houve ali no final da década de 70 e início da década de 80 a famosa Batalha do Parnaso. O Olavo Bilac participou, Roberto de Oliveira participou e outros escritores contrários aos escritores ultrarromânticos, porque eles consideravam aquilo ultrapassado. Aí ficaram, né, durante esses 2-3 anos, de um lado os ultrarromânticos defendendo o romantismo e eles defendendo o parnasianismo. Os jornais publicavam textos, artigos, poemas, né? Não são as coisas. Torce, aprimora, alteia, lima a frase, tá vendo? Então tudo é para chegar na forma, na métrica, na rima, tudo certinho. E enfim, no verso de ouro, engasta a rima como um rubi. Então, do mesmo jeito que o ourives engasta, prende o rubi no anelzinho, na pulseirinha, o cara tá aqui, ó, suando e trabalhando para achar a palavra certa, com a métrica certa, com a rima certa. Opa, encaixou. Beleza, né? E é tão genial isso que até para ele fazer esse próprio verso, olha o princípio de metalinguagem que eu falei para vocês.
Ele teve que achar uma palavra que não é, nem era também na época dele tão comum para rimar com enfim, que é o rubim, que é o rubi. Aí ele vem para o português bem arcaico mesmo de rubim. Quero que a estrofe cristalina, dobrada ao jeito do ourive, saia da oficina sem defeito. Tá vendo? Estrofe é do poema, mas é como se eu estivesse pegando os elos da minha pulseirinha para sair da oficina. Então não é do escritório dele de poeta, não é do ambiente dele de artista, é do ambiente ali do entalhador, do escultor, né? E que o lavor do verso, lavor é trabalho, acaso por tão sutil, porque não é uma coisa grosseira. Lembra lá no começo que ele falou que não quer fazer a escultura zona de modo grosseiro? Possa o lavor lembrar de um vaso de becerril. O vaso de becerril são os famosos vasos da Colômbia, caríssimos e tal, super ornamentados, bacanas. Então ele não está associando, fica com isso. Ele não está associando o belo trabalho do poeta aos sentimentos elevados, como é no nosso caso no romantismo. Ele está associando a uma forma perfeita ali, né? Atingida como a forma padrão dos deuses gregos. Tá? E ora sem conto passo, mudo, olhar atento a trabalhar, longe de tudo o pensamento. Percebe? Esse longe de tudo o pensamento é justamente para que não haja emotividade, para que ele não se envolva emocionalmente com nada. Então, por isso que os poetas parnasianos são impassíveis, impassibilidade. O que é a impassibilidade, Marcelo? Aí você tem que ver lá a aula do Raimundo Correia. Então, estou te linkando aí as aulas para você vê-las em conjunto. Porque o escrever, tanta perícia, tanta requer, que ofício tal nem há notícia de outro qualquer. Então, ele eleva o status do escritor, né? Um alto nível de quem trabalha com a literatura. Eu gosto disso, né? Porque eu sou parça aí do nosso... Olha lá, olha ele, sou parceiro dele. Pô, aqui estou eu dando aula de literatura, foi o que eu escolhi para minha vida. Um belo bigode, né? E aí esses óculos chamavam pincenês. O Machado também usava, assim, que não tem aqui, né? Aí o cara tirava só para ver o que ele precisava ver e guardava no bolso. Um belo, né, paletó e tal. Então tamo junto, tá, Olavo? Tamo junto, alto nível. Gostei disso. Aqui, ó, a gente tá aqui, alto nível, né? Nível ninja. Assim procedo. Presta atenção. Então é assim que eu vou fazer a minha arte. Minha pena segue esta norma, este padrão do que ele chama de serena forma. É o padrão dos deuses, é o padrão clássico. Ele não vai variar. Então ele vai entender o princípio do romântico como um princípio a ser negado. Caramba, deixa eu tomar água, né? A videoaula anterior, acho que eu nem peguei água para tomar, estou tomando pouca água. Me lembra. Fala, Marcelo, toma uma água aí. Muito bem. Aí, eu falei para vocês que o poema dele dá para se pensar em divisões e tal. Aí ele vai fazer a virada do poema, fazer uma super metáfora, né? Como se estivesse em alto mar, lutando contra os bárbaros. Os bárbaros seriam os que não dominam a língua, não valorizam a língua, porque ele entende que fazer a poesia desse jeito equivale a uma valorização da língua. Aí olha lá, quando ele fala, ver esta língua aqui contigo, sem europeus. Europeu é tipo uma liga metálica que parece muito ouro, brilha como ouro, reluz como ouro, parece ouro, mas não é ouro. Já ouviram falar do ouro de tolo? O Raul Seixas tem uma música chamada Ouro de Tolo. Mirrada ao hálito nocivo dos infiéis. Então, tipo, os românticos seriam esses que fazem algo que parece grandioso e tal, não sei o que, mas é um europeu, porque aquilo não é o verdadeiro ouro. O verdadeiro é o que eu faço só. Não, morra tudo que me é caro, fique eu sozinho, que não encontre o sol, amparo em meu caminho.
Então, que eu seja o único a fazer isso aqui e defender isso aqui. Mas é assim que eu vou proceder, né? Por isso a profissão de fé, né? Vive que eu viverei servindo o teu culto. Deusa, né? Está se dirigindo a Deus aí. E você está sacando que ele está fazendo tipo o esquema das musas lá, né? Buscando aqui elas. Quando ele está falando com as deusas, é como se ele estivesse buscando a inspiração, né? Que eu mencionei aqui para a arte dele, né? Para a poesia dele. Então, aqui, ó, quando ele fala: e obscuro tuas custódias esculpindo no ouro mais puro. Então, vou fazer o poema aqui desse jeito, né? Celebrarei o teu ofício no altar, porém, se ainda é pequeno o sacrifício, morro eu também. Então, se for para ter que escrever de outro jeito e fazer poesia de outra maneira, não quero. Os parnasianos fizeram muito sucesso, eles viraram o século. Quando a gente tem a Semana de Arte Moderna, de 1922, Oswald de Andrade está combatendo esse tipo de poesia, muito fechada, dentro dessas regras, dentro dessas formas, só pode escrever assim, desse jeito, né? Caia eu também sem esperança, porém tranquilo, ainda ao cair, vibrando a lança em prol do estilo. Então, o que vale é manter o padrão, a forma, o estilo, é só isso que importa. Aí a gente termina o poema ao lance da impassibilidade, sem saber o que é o emocional dele, o que passa no coração dele. Não, aí é só a crença do trabalho do artista numa arte rigorosamente formal, tá bom? Queridos, muito obrigado pela aula. Até o próximo episódio.